Olá, se você é professor e tem um aluno surdo na sua sala de aula, hoje eu quero conversar um pouquinho com você para que você conheça os dados e fatos a respeito da população de pessoas com algum grau de surdez no Brasil, porque isso vai impactar muito a maneira como você trata o seu aluno com surdez, o seu aluno surdo em sala de aula. Primeira coisa, eu sou uma pessoa completamente surda dos dois ouvidos, mas eu posso ouvir tudo através de 2 implantes cocleares. Eu comecei a perder minha audição aos 6 anos de idade, eu não sabia disso, só fui saber quando eu tinha 16 anos, então eu passei a vida toda numa sala de aula, sem saber que era surda, desesperada, procurando a boca dos professores para ler os lábios. Enfim, eu vou contar um pouco da minha trajetória escolar, mas antes disso eu quero que você, professor, que tem um aluno surdo na sua sala de aula, conheça dados e fatos a respeito da diversidade da surdez. Muitos de vocês, infelizmente, terão contato com o universo da surdez apenas através da militância do bem, que ensina um monte de coisa errada, que mente para vocês que todo surdo tem que isso, tem que aquilo, e não é nada disso. Então, começando do começo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos hoje no mundo 1,5 bilhão de pessoas com algum grau de surdez. Então aí, a surdez tem graus: leve, moderado, severo e profundo. Essa população gigantesca de 1,5 bilhão de pessoas com surdez no mundo, a maioria possui surdez de grau leve e moderado. E a maioria esmagadora não usa língua de sinais. No Brasil, os números são infinitamente menores, mas muitos dados continuam iguais. Então, segundo o IBGE, em 2021, quando lançou os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, nós temos no Brasil hoje 2.300.000 pessoas que afirmam ter algum grau de surdez. E dentro deste universo, 64,2% dessas pessoas afirmam para o IBGE que não usam língua de sinais. Então, o IBGE e a Organização Mundial de Saúde já quebram de cara o maior mito que rola nas escolas, com os professores e diretores, escolas públicas e privadas do Brasil, a respeito de surdez. Surdez não nunca foi e jamais será sinônimo exclusivo de língua de sinais. Aquela ideia totalmente errada que todo surdo é mudo, todo surdo usa ou tem que usar Libras, todo aluno com surdez tem que aprender Libras porque ele tem que ser bilíngue. Isso é uma loucura coletiva, isso não existe. Se um dia o filho de vocês vier a ter uma perda auditiva, vocês, pais, farão a opção e tomarão as decisões para essa criança, levando em conta 1000 fatores, inclusive a reabilitação auditiva, que talvez você, professor, também não saiba. O SUS possui uma das melhores políticas públicas de reabilitação auditiva do mundo. O SUS fornece aparelhos auditivos das mesmas marcas e modelos que você encontra nas lojas, claro que não top de linha, mas os outros. E o SUS fornece a cirurgia de implante coclear também. A precocidade é fator fundamental de sucesso na reabilitação auditiva de qualquer criança. Por isso, se você desconfia que o seu aluno não está escutando bem, não presta atenção na aula, troca as bolas, pergunta o que é demais, eu peço encarecidamente para você, professor, que busque o pai e a mãe desse aluno, converse com eles e peça que façam um check-up auditivo, uma audiometria, para ter certeza de que essa criança está ouvindo bem ou não. E se ela não estiver, para que seja encaminhada para a reabilitação. Porque afinal, gente, você, professor, se você estiver aberto para conhecer a diversidade da surdez, se você é um adulto que abraça dados, nós vivemos hoje num mundo data-driven, como adoram falar em inglês, ou seja, um número dominado pelos dados. Os dados estão aí, nós precisamos lidar com eles. E, infelizmente, no Brasil, em função dessa militância ferrenha que quer que todo mundo aprenda Libras, os alunos com surdez que não usam Libras, que usam aparelho auditivo e implante coclear,
eles são esquecidos nas escolas, eles são invisibilizados nas escolas. E se estamos falando de escolas públicas, eu recebo quase que toda semana denúncias de pais reclamando que professores e diretores querem obrigar o seu filho a aprender língua de sinais, quando essa criança não quer ou não precisa. Porque veja bem, se a criança usa o aparelho auditivo, usa implante coclear, se comunica numa boa e é oralizada, ela só vai precisar da língua de sinais se ela quiser aprender, se for uma escolha da família. Então, não tente obrigar um aluno a aprender uma língua que ele não quer ou não precisa, porque isso fere vários direitos fundamentais de uma pessoa. Dito isso tudo, eu gostaria de convidar você, professor. A gente tem vários posts no site Crônicas da Surdez com dicas práticas para você ajudar o seu aluno com surdez em sala de aula. E vou contar um pouquinho como é que foi para mim. Então, eu tinha 6 anos quando eu comecei a perder a audição. Foi a minha primeira audiometria, quando foi constatado que eu tinha uma perda auditiva. Mas eu nasci em 1981 e naquela época a gente não tinha informação sobre os impactos negativos de uma perda auditiva não tratada na vida de uma criança. Então, o que aconteceu comigo? Nada. Eu tenho lembranças assim da escola, de sempre buscar a boca dos professores. Eu lembro até hoje da boca de muitos professores pelos quais eu tenho carinho, que me marcaram na minha trajetória escolar. Eu lembro de entrar em pânico em dia de ditado, porque eu sabia que eu ia ouvir, eu não ia entender, eu ia me ferrar no ditado. Eu lembro sempre de ter a preocupação de ser a primeira a chegar na sala de aula para poder escolher um lugar em que eu ficasse contra a parede, porque isso me ajudava a minimizar os perrengues de quando os colegas me chamavam e eu não ouvia, quando o professor falava comigo e eu não ouvia. Eu buscava sempre sentar nas fileiras da frente da escola, porque era mais fácil de enxergar a boca do professor. E graças a Deus eu não tinha na época nenhum problema de visão. Hoje eu uso óculos, enxergo mal, já estou com 41 anos. Então era muito fácil para mim ler lábios, mas a sala de aula era um ambiente esgotante, um ambiente de muito ruído de fundo, com muito barulho. É muito difícil para uma pessoa que ouve mal desenvolver bem nesse ambiente. Eu estava sempre ansiosa, sempre nervosa, sempre sem saber o que ia acontecer comigo na sala de aula. E quando eu finalmente comecei a usar aparelhos auditivos, depois de receber um diagnóstico de surdez só com 16 anos, eu ainda enfrentei uma série de questões emocionais, psicológicas, porque na época pessoas com deficiência não existiam, não se falava sobre elas, a gente nem tinha internet ainda, ninguém conhecia o significado da palavra capacitismo. Então eu tive que matar no peito sozinha, sem ferramentas, sem conversar com ninguém, tudo o que ia me acontecendo em sala de aula. E eu desisti rapidamente de usar meus aparelhos auditivos, porque ninguém me preparou, nem a fonoaudióloga que me atendia, nem a minha família. Eu não tinha amigos surdos, não tinha ninguém para conversar sobre isso, para as perguntas que as pessoas fariam. Então eu lembro de uma colega que perguntou: o que é isso no seu ouvido? Eu surtei, fui para o banheiro chorar, tirei os aparelhos, eu jurei que eu nunca mais voltava para a escola de aparelhos. E assim eu fiz até a minha faculdade. E foi terrível, porque as pessoas achavam que eu era mal educada, achavam que eu era uma grossa, elas falavam comigo, elas me chamavam na rua e eu não respondia. Eu não respondia porque eu não ouvia, mas eu não contava para ninguém que eu era surda. A surdez é uma deficiência invisível e as pessoas não ficam sabendo de cara se você não contar, especialmente se você é um surdo oralizado. Professor e professora que está assistindo esse vídeo, clica nos posts, lê todas as dicas práticas para tornar a vida do seu aluno mais leve em sala de aula. Mas olha só, começa conversando com o pai e com a mãe desse aluno, faça todas as perguntas, não existe pergunta errada, pergunte tudo que você quer perguntar para esses pais sobre os desafios, as dificuldades, o que esse aluno precisa. Converse também com o seu aluno, pergunte como ele prefere ser chamado, como que vocês podem criar juntos estratégias que tornem as coisas mais fáceis dentro da sala de aula para ele. Mesmo crianças pequenas são capazes de dizer para você o que elas precisam.
Então, abra o canal de diálogo, converse também com a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo que atende o seu aluno, que ele vai te dar dicas preciosas se seu aluno for usuário de aparelho auditivo de implante coclear. Se por acaso você parou nesse vídeo aqui porque o seu aluno é um surdo sinalizado que usa a língua de sinais, então eu te aconselho a ir buscar mais material sobre isso aqui no YouTube, na internet também. Eu não sou a pessoa indicada para dar esses conselhos porque eu nunca usei língua de sinais, não tenho essas dicas para você, mas sei que tem muita gente aí dando essas dicas, tá? E aprenda a língua de sinais, leia sobre capacitismo e mais do que isso, faça a coisa mais preciosa do mundo, que é naturalizar uma deficiência aos olhos das outras crianças. No ano passado eu fui na escola do meu filho e levei as minhas bonecas que usam aparelho auditivo, contei histórias sobre as meninas que não ouviam, começaram a usar aparelho auditivo, começaram a aprender língua de sinais. Naturalize, porque nós temos 15% da população mundial com alguma deficiência. Esse número só vai crescer porque as pessoas vão envelhecendo cada vez mais e vão vivendo cada vez mais. Então, como professores, vocês têm a faca e o queijo na mão para promover a mudança cultural que é tão necessária, e eu diria especialmente em escolas públicas, porque muitas vezes os pais não têm o tempo e não têm as ferramentas e as condições ideais para estimular ainda mais essa criança em casa. Então a escola é fundamental nesse sentido, e ter um professor atento, esperto, que está vendo qual criança está com alguma dificuldade, escuta mas não entende, pede para repetir, salve uma vida pedindo para que o seu aluno que você desconfia que tem uma perda auditiva faça uma audiometria. As dicas práticas estão lá no post, senão esse vídeo vai ficar com 40 minutos e ninguém tem tempo para isso. Se você tiver alguma pergunta sobre o seu aluno surdo, especialmente se ele for um surdo oralizado, um surdo que ouve através da tecnologia, deixa aqui nos comentários que eu vou responder com o maior carinho. Obrigada por ter assistido e se você quiser, se inscreve aí no canal.